Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos irmãos do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. É com muita alegria em nossos corações, na nossa alma, que estamos aqui novamente para participar aqui do estudo da noite de hoje. Agradeço a oportunidade e pedimos à espiritualidade que possa coordenar aí o nosso estudo com muita clareza e com muita simplicidade. Hoje nós vamos estudar aqui o Livro dos Espíritos na sua questão de 283. Eu comento que vocês, que é um pensamento particular meu, que estudar as obras básicas é algo fascinante, e em particular estudar o Livro dos Espíritos, ele é fantástico, porque ele é como uma janela. Ao começar a estudar é como abrir uma janela da nossa vida. Ele amplia os nossos horizontes. Ele nos dá essas condições da gente compreender de como funciona verdadeiramente a dinâmica da vida espiritual e material, principalmente a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. É para lá que nós vamos. Nós estamos aqui nessa escola bendita Terra para aperfeiçoar, para aprender, porque a nossa verdadeira matéria que vamos estudar é a que pertence a nós, que é de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos retornar, é a verdadeira vida espiritual. E que possamos então, ao retornar dessa última jornada, da qual estamos aqui tendo essa experiência, voltar com um pouco mais de conhecimento para que nós não fiquemos assim um pouco retraídos com relação aos outros que já estão mais adiantados. Então isso que possa servir para nós então de estímulo. Então vamos lá. Gostaria de pedir licença a todos vocês para a gente ler aqui a pergunta da noite de hoje. Esse estudo de hoje, essa pergunta, ela está baseada aí no capítulo 6 da segunda parte, com o tema Vida Espírita. E o tema que vamos estudar, que é o subtítulo, que leva o nome de Relações de Além-Túmulo. Então, vamos ler aqui a pergunta que o Kardec fez aos Espíritos. Em seguida já vamos com a resposta e vamos fazer aí os nossos breves comentários acerca do estudo da noite de hoje. Então Kardec fez a seguinte pergunta aos Espíritos. Podem os Espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros? Aqui a gente já observou que há duas perguntas em uma só. E a resposta que os Espíritos superiores nos deu é a seguinte: não. Para os Espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. Então, de acordo aqui com a resposta que os espíritos nos deu aqui, que tudo lá é patente, tudo é claro, tudo assim já é transparente. Então, a gente observa que nem tudo lá também é absoluto. Então tem seus momentos que possam utilizar de outros recursos. Então a gente observa que, de acordo com as necessidades lá, eles podem se tornar visíveis ou não, dependendo da situação, e de ser útil ou não, para beneficiar e para ajudar a quem necessita. Então os espíritos superiores, eles utilizam desse recurso. Esse recurso que eles adquiriram de acordo com a sua jornada, com o seu crescimento ao longo das experiências da vida. Então eles foram adquirindo essa capacidade
Por isso eles estão já numa condições mais elevadas, são espíritos que já estão nessa condição de espíritos elevados, superiores. Diferentemente da nossa, que nós já estamos aqui nessa condição de espíritos, todavia imperfeitos, nós não temos essa capacidade, essa condição de penetrar na intimidade dos outros espíritos. Às vezes a gente pode até conseguir dissimular um pouco, mas de acordo com o mesmo grau dos espíritos que está igual a gente ou inferior. Talvez a gente tenha essa capacidade, tenha essa condição, mas jamais vamos conseguir ir entrar na intimidade dos espíritos mais elevados, que estão numa faixa vibratória superior à nossa. Então nós não conseguimos atingir esse raio. Não conseguimos. Isso é lei. Isso aí é condição sine qua non de um espírito já de uma envergadura superior à nossa. Porque assim, se fosse, seria fácil, né? Qualquer um, né, por interesses próprios aí, interesses comuns, tivesse essa capacidade de penetrar, ter essa invasão. Não seria assim, seria contra a lei de Deus. Então, de acordo aqui com as nossas reflexões, seguindo aqui com a orientação espiritual, né, que na vida espiritual a dinâmica lá é totalmente diferente da dinâmica aqui da vida material. Lá funciona em uma ordem diferenciada. Então tudo lá está condicionado à organização, à disciplina. E lá o pensamento não é algo assim abstrato. Ele se materializa em formas e cores através do fluido cósmico universal. Então tudo lá está baseado nessa lei. Tudo na nossa vida está baseado nessa lei aí, né, nesses fluidos. Então tudo aí está baseado aí nessa lei, né, através aí do fluido cósmico universal, que ele dá essa condição que a gente possa materializar os pensamentos, né, e tanto em cores como em formas. Então, utilizando esse recurso, os espíritos superiores, eles têm essa capacidade superior à nossa de fazer essas manipulações aí dos fluidos, das energias. Então eles conseguem, né, através aí dessas modificações, dessas materializações, eles utilizar esse recurso e com isso eles conseguem ler as nossas intenções e os nossos sentimentos mais íntimos, de quem quer que seja. Então eles têm essa capacidade. E a grande diferença da Terra é que no mundo material conseguimos usar as máscaras sociais. Aqui na matéria somos atores que conseguimos enganar perfeitamente. Então, diferentemente nós aqui da Terra, com relação ao mundo espiritual, é que aqui nós conseguimos aqui manipular, né, negativamente aqui. Aqui é como se usássemos as máscaras sociais. Aqui a gente engana facilmente. Aqui somos como os atores profissionais. Nós enganamos qualquer um. Diferentemente do outro lado. Se nós estamos do outro lado lá, isso já não é tão fácil assim. Às vezes a gente pode até enganar os que estão na mesma condição, mas os que estão superior a nós, e dificilmente a gente conseguir isso aí. Não vão ter, nós não conseguimos, nós não temos esse poder para alcançar esse objetivo. Lá no mundo espiritual, a coisa já é bastante diferente. A nossa intimidade já fica mais evidente. Para eles lá, a nossa intimidade já é mais clara, mais patente. Se eles querem, se eles acham útil penetrar nessa intimidade nossa, se é para nos auxiliar, para nos ajudar, e eles fazem uso desse recurso para nos ajudar. Por isso eles estão nessa categoria de espíritos elevados. E nós não temos essas condições. Enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos essa condição para dissimular, para enganar. Mas lá a coisa é totalmente diferente. Não nos enganemos com isso. Então, meus irmãos, aí é a grande diferença entre o mundo material e o mundo espiritual. E para a reflexão que os Espíritos nos dão, essa ajuda,
ele nos orienta, ele nos ajuda com esses bons pensamentos. E se lá, no mundo espiritual, os nossos pensamentos são como um livro aberto, então, para não passarmos essa vergonha, esse vexame, esse constrangimento, nós temos que estar sempre antenado aí com a dica que Jesus nos deu, seguirá nos dando, com certeza. Nós temos sempre essa ferramenta à nossa disposição, que é uma ferramenta de grande utilidade, que vai nos servir eternamente, que é o orar e vigiar. E se nós utilizamos essa ferramenta bem, nós não vamos passar essa vergonha, esse constrangimento quando estivermos do outro lado. Orai e vigiai. Essa é a dica de Jesus. E para encerrar aqui o nosso encontro da noite, gostaria de deixar uma pequena história aqui para a nossa reflexão e que vai ajudar assim a nossa compreensão e a nossa interpretação através do estudo de hoje, dessa pergunta. Então, o título da pequena historinha simples aqui que vamos ler, ela é A Lanterna e a Mochila Fechada. E a história narra que, certa vez, 3 viajantes caminhavam por uma estrada. Ao anoitecer, cada um carregava sua mochila. O primeiro levava alimentos para compartilhar com quem encontrasse pelo caminho. O segundo levava seus pertences e seguia tranquilamente. O terceiro carregava pedras que recolhera para atirar nos cães que encontrasse pelo caminho. Mas mantinha esse plano em segredo oculto. A noite caiu e eles encontraram um velho guia que possuía uma poderosa lanterna. Posso acompanhá-los? Perguntou o anciano. Os viajantes aceitaram. Depois de algum tempo, o terceiro homem pensou: ninguém sabe o que estou planejando. Minha mochila está fechada. Mas o guia, observando-o com serenidade, disse: meu amigo, as pedras estão pesadas demais para quem deseja seguir em paz. O homem se assustou. Como o senhor sabe o que levo? Nem abri a mochila. O guia sorriu. Não vi apenas o que está na mochila, vi o que está em seu coração. Envergonhado, o viajante refletiu durante alguns minutos. Então retirou as pedras e as deixou à beira da estrada. O guia comentou: agora sua caminhada será mais leve. Os outros viajantes não compreenderam exatamente o que havia acontecido, mas perceberam que o companheiro parecia diferente, mais tranquilo, mais sorridente e feliz. Ao final da jornada, o homem perguntou: o senhor sempre consegue enxergar o que os outros escondem? E o guia respondeu: quanto mais luz alguém possui, mais facilmente percebe o que está nas sombras. Mas a verdadeira luz não serve para condenar, serve para ajudar cada um a encontrar o melhor caminho. Moral da história que nós interpretamos aqui é a seguinte: a mochila fechada representa os pensamentos que tentamos ocultar. Os viajantes comuns não conseguem perceber o que o homem escondia. O guia simboliza os espíritos mais elevados, que enxergam além das aparências. O objetivo desse conhecimento não é julgar, mas auxiliar e orientar. Isso, meus irmãos, vem harmonizar com a resposta de Kardec e dos espíritos. Os espíritos podem ocultar pensamentos uns dos outros, mas os mais elevados percebem com clareza o que os menos adiantados não conseguem esconder. A superioridade espiritual é apresentada como luz, compreensão
e auxílio, e não como privilégio e poder. E assim, meus irmãos, deixo aqui essa pequena historinha para a nossa reflexão e que a verdadeira luz, que nós possamos estar sempre com ela, é a luz de Jesus. E que a luz de Jesus continue sendo esse farol a nos guiar pela nossa caminhada evolutiva. Muita paz a todos e muito obrigado pela oportunidade do estudo. Que assim seja.